Olá, eu sou a Suzana Leão, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de bebês reborn, legendários e Therians e ver o que eles têm em comum. Queridos e queridas, eu juntei esses três assuntos, eu já estava com bastante vontade de falar sobre isso, mas faltava um estalo, assim, eu preciso às vezes de alguma coisa mais concreta para desencadear uma linha de pensamento. E ontem eu estava arrumando umas gavetas e achei isso daqui, que é um certificado de um curso que eu fiz aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, foi no ano de 2009, não sei se vai dar para ver. Esse curso, esse certificado do ano de 2009, eu fiz esse curso em São Paulo. Eu tinha começado a minha carreira de culinarista em 2000, porque eu tinha fechado a minha loja, e eu estava fazendo bolos, simplesmente bolos. Mas daí no meio do caminho eu pensei, eu preciso fazer algo mais. Eu preciso fazer alguma coisa de biscuit, porque a moda do biscuit estava entrando. Eu pensei, eu vou fazer bonequinhos de biscuit. E nós nem tínhamos muito redes sociais naquele período, era tudo muito incipiente, assim, eu acho que tinha o Orkut. Aí eu comecei a pesquisar e veio uma artesã para mim, eu comecei a ter contato com essa artesã de bebês reborn, porque a moda estava entrando no Brasil, 2009, a moda de se fazer artesanalmente esses bonecos. Essa artesã tinha feito um curso, eu acho, nos Estados Unidos, e porque começou lá, né? E ela estava dando esses cursos em São Paulo também. Por um triz eu não fiz esse curso, mas quando eu comecei a olhar o site dela e as fotos, né, dela fazendo, explicando, usa cabelo natural e o cabelo todo costurado naquele silicone onde é o couro cabeludo, aquilo começou a me dar um mal-estar, aquilo começou a me dar uma sensação muito estranha. E olha que eu sou, para negócio, eu sou muito fria, eu sou muito tranquila, sabe? Mas aquilo, gente, não me desceu bem, não me desceu bem. Aí a pintura das veias nas mãozinhas, nos braços, nas pernas, aquilo realmente não me desceu bem. Eu pensei, não. E eu acho que uma mão assim encostou no meu ombro e disse, não, Suzy, isso não é pra ti. Sabe, eu teria ganho muito dinheiro, porque eu tenho muito talento manual, eu sei fazer as coisas, mas com aquele mal-estar, com aquela sensação de inadequação, de mexer com uma coisa tão sensível, criar bebês como se fossem bebês de verdade, com cabelo de verdade, aquilo começou a me dar um mal-estar íntimo muito grande, sabe? E eu desisti. Eu tava praticamente pagando a entrada do curso, sabe? Eu tinha que mandar o depósito para a mulher. Eu tava praticamente feita já o curso, mas aí de uma hora para outra eu desisti. E logo em seguida eu tomei conhecimento da Flávia Pina, que é a artesã com a qual eu fiz o curso daí dos bonequinhos, noivinhos e tal. Não me arrependo, foi muito bom. Mas, gente, agora, passados quase 20 anos dessa história toda, e a gente olha o que está acontecendo com a nossa sociedade, eu acho que eu consigo entender o porquê daquele mal-estar que eu senti, que eu acho que eu não ia me sentir feliz sabendo que eu estaria ganhando dinheiro com uma história dessa que se tornou uma história complicada, né? Para dizer o mínimo, complicada. Eu juntei esses três temas, que é os Therians, os legendários e os bebês reborns, porque eles têm alguma coisa em comum, na verdade. Todos eles têm alguma coisa em comum. Todos eles requerem investimento financeiro, tá? Então, se a pessoa quer ter um bebê reborn, ela tem que desembolsar de 500, 400 a
Tem bebês reborn, gente, de 10 mil, 15 mil reais, dependendo da profissional que faz. Claro, aí a gente vê a qualidade do profissional e tudo mais. Tem bebês reborns que são já feitos em escala de produção, assim, né? Então, são bem simples. Mas para tu despender de 500 a 15 mil reais, digamos assim, num boneco, tu precisa ter dinheiro, né? Não é qualquer um. Uma pessoa pobre não vai ter um bebê reborn, ela vai ter uma boneca qualquer lá e vai fazer com aquela boneca o processo todo, vai brincar com aquela boneca, né? Os Terriers, eles se unem, se juntam lá em encontros, vestidos com aquelas roupas dos animais que eles dizem, depois a gente fala sobre cada um deles, que eles dizem que eles são, né? Isso também requer dinheiro, tu tem que fazer a fantasia, tu tem que comprar a fantasia. Não é uma coisa fácil, né? Ninguém pode entrar numa fábrica do seu emprego vestido de bicho porque vai ser demitido, né? Então tem que ter alguém que sustente esse Terrier. Tem que ter alguém que pague os boletos, que pague a escola, que alimente onde esse Terrier vai morar para poder usar a sua roupa de bicho. E os legendários gastam também de 3 mil reais a 80 mil reais, que diz que foi um lá dos milionários. 80 mil reais por pessoa. Gente, isso é algo que requer muita grana. Além de todas as bugigangas que eles usam, todas do bebê reborn, tem todo o mercado do enxoval, tem todas as coisas que dizem respeito a um bebê, né? Que são vendidas para o bebê reborn. Dos legendários tem todos os acessórios, uniformes, bugigangas, que já virou moda lá, as barraquinhas, tudo igual, aquelas coisas igual que eles usam, né? E o dinheiro que eles pagam para os caciques da coisa, né? Para aqueles que faturam em cima do fetiche alheio. E os Terriers idem, né? Então, gente, todos essas três peculiaridades que a gente está vendo acontecer, que a gente fica meio espantadas, elas acontecem através do dinheiro. Sem dinheiro isso não estaria acontecendo. Ou seja, isso é um fruto da nossa sociedade capitalista, né? A gente não ouve falar que nos países socialistas estão acontecendo esses fenômenos. Não, são características da sociedade capitalista, porque envolve grana, envolve o mercado. Tem gente que está ganhando dinheiro com isso, tem gente que está ficando muito rico com isso. Tem uma pessoa, ela começou artesanalmente, agora ela já tem uma linha de produção, ela vende 300 bonecas por mês. Essa pessoa está rica, ela está ganhando muita grana em cima dessas bonecas, né? Então é um grande mercado. Aí as lojas de roupa já têm seus departamentos para os bebês reborn, de enxovais. Todo mundo está tirando o seu... Eu ainda nunca fiz nenhum bolo de aniversário para bebê reborn, mas se um dia aparecer, né, talvez até eu faça. Então, é um grande mercado, é um grande mercado. O que leva as pessoas a fazerem isso, né? Estamos numa sociedade capitalista, a gente sabe de todas as mazelas da nossa sociedade capitalista, a gente sabe da solidão das pessoas, a gente sabe da falta de afeto que existe nessa sociedade competitiva, destrutiva muitas vezes. A gente sabe dos desejos que as pessoas têm, desejos, sei lá, desejo de ser amado, desejo de amar, desejo, no caso das bonecas, desejo de ser mãe ou não, ou só de exercitar, de brincar a respeito. No caso lá dos Terriers, que eles dizem que são animais em corpos de homem, desejo também de ser vistos, de serem... sei lá, de serem aceitos, de serem diferentes, né? Normalmente são adolescentes, de interagir nas redes sociais. Isso também é um sinal muito forte dessa coisa das redes sociais. Todos esses estão monetizando seus canais, todos.
entra no TikTok, vê lá os canais de Terian, são milhares, centenas de milhares de seguidores. Então, um adolescente que daqui a pouco ficava em casa, dentro de casa, sozinho, né? Com o seu gato, sozinho, com o seu cachorro, sozinho. E ele começa a dizer que ele é um gato ou ele é um cachorro, e ele começa a ter 100 e poucos mil seguidores, e eles fazem encontros vestidos com as roupas. Isso é uma festa, né? Para um adolescente. É uma brincadeira divertida. Muitos levam a coisa a sério demais, começam a fazer vídeos meio questionáveis, dizem que comem ração. Mentira, gente, não comem ração coisa nenhuma, né? Ai, que vivem como animais. Não vivem como animais. Eles estão usando uma fantasia, eles têm que ir no banheiro, eles têm que comer, eles têm que tomar água, eles não vivem como animais, eles dormem na cama deles, no quarto deles. Então, uma coisa é o que eles mostram num videozinho para monetizar e para criar movimento no TikTok. Outra coisa é a vida deles mesmos. A psiquiatria não coloca isso como nenhum tipo de transtorno, tá? Isso é importante que a gente saiba. Não é um transtorno. É um conjunto de coisas, é um combo. Os legendários, aquele monte de homem que vai para cima lá das montanhas, muitas vezes em área de preservação natural, deixam lixo, deixam aquilo, um estado de petição de miséria, fazem aquela brincadeira de brincar de mocinho lá, de brincar de super-herói na montanha, de super-homem. É uma brincadeira também. É um tipo de brincar também, né? De vestir um personagem que eles não são. Aí, o processo todo que é feito ali é um processo de lavagem cerebral. É bem coisa dessas igrejas da teologia da dominação. Eu achei uma coisa muito estranha, quer ver? Eu quero ler para vocês. Gente, olha isso aqui. Quer ver? Olha só. Aqui no Google tem uma definição de legendários. Olha que coisa mais inacreditável. Ser legendário é dar a vida pela família. Mentira. Ser legendário é ser inquebrantável diante do pecado. Outra mentira. Ser legendário é cuidar da manada. Ser legendário é não deixar a chama apagar. Ser legendário é deixar a montanha transformada. Não, eles deixam a montanha suja lá em cima. Tudo sujo. Lixo, caqueira, resto de acampamento, cagam onde não pode, né? Área de preservação natural, espantam os animais. Ser legendário é estar a serviço do legendário número 1. Olha só! Ser legendário é carregar os valores do amor. Mentira. Gente, cai nessas histórias quem quer, né? Parece aquela história da Amway. Não sei se vocês se lembram, isso eu acho que era da década de 90. Meu Deus, isso é uma pirâmide. Na verdade, isso é uma pirâmide. E alguém fica muito rico com essas coisas, porque isso foi criado uma sociedade capitalista, uma sociedade que visa o lucro. E quando criam essas fontes, porque isso aí tudo é o mercado, gente. Tudo isso é o mercado. Essas pessoas estão brincando, né? Tudo uns marmanjos. Os Terians normalmente são adolescentes, mas os legendários os marmanjos, e quem usa os bebês reborn como meio de brincar também são mulheres adultas. E esse pessoal está alimentando uma máquina que está enriquecendo. Assim é o capitalismo, assim são as coisas. Essas pessoas estão buscando fontes lúdicas de encarar a vida, de encarar traumas, de encarar a solidão, de encarar perdas, enfim, né? Cada um encara o seu peso interior de alguma forma. E isso é natural. É natural que as pessoas... O que não é natural é quando isso interfere no todo, na sociedade, né? Isso daí já é perigoso. Por exemplo, eu vi um vídeo do menino Terian dizendo que ele come ração. Uma criança daqui a pouco, inocente, vê uma coisa dessa, é lógico que aquele moleque não come ração. Aquele moleque tá querendo monetizar o canal do TikTok dele, que tá enorme, e fica dizendo que come ração porque ele é um cachorro, daí fica lá, né? Orelhinha, fantasia, tá lá o guri, sem fazer nada,
né? Provavelmente não está estudando, porque ele não vai para a escola vestido de cachorro, ou se está estudando, deve estar estudando mal, porque ele investiu esse negócio e agora fica difícil dizer que não, que ele é Therian de vez em quando. Então a pessoa vai complicando a sua vida, vai criando uma coisa muito difícil depois de ser desmontada. A psicologia, a psiquiatria não colocou isso como nenhum tipo de transtorno. Porém, daqui a pouco vai ser um transtorno. Daqui a pouco essas pessoas não são mais adolescentes, são adultos. E aí, não estudaram, não têm um emprego, vão viver como? Aí não tem mais pai e mãe para sustentar. E aí como é que vai ser? Né? É uma chaga, gente. Isso é uma chaga social, né? Aí começam os problemas. Aí uma criancinha assiste aquela porcaria daquele vídeo que ele diz que come ração. Ele não come ração, ele pega uma coisinha ração assim, faz assim na boca, a gente vê que ele não come, sabe? Mas ele dá a entender. Isso devia ser proibido, essa porcaria. Aí uma criança vê aquilo e diz, eu vou comer a ração do meu cachorro. Entende? E aí começa a atrapalhar, aí começa a ser danoso, aí começa a ser perigoso, né? Começa a ser perigoso. Os tais legendários, quando eles invadem uma área de preservação, assustam os animais fazendo aquela lavagem cerebral que eles fazem, porque na lavagem cerebral eles não podem dormir. Isso, teve um que morreu, teve um legendário que morreu subindo lá o morro. Né? Não sei se entrou numa síncope, não sei se teve uma parada cardíaca, não sei se assustou, não sei se teve um troço qualquer, mas morreu. Morreu, ficou assim, abafado, porque essa turma tem muita grana, né? Todo mundo agora é evangélico, polícia, juiz, todo mundo. Os evangélicos, eles entraram assim, eles se infiltraram em todos os ramos da sociedade. É muito assustador isso. E aí, eles vão lá para cima, áreas de preservação ambiental, assustam os animais, não deixam os animais dormir, criam todo um revertério ali naquela cadeia frágil, porque a área de preservação ambiental é frágil, gente. É uma areazinha, é um oásis de sossego no monte, cercado de cidade, cercado de trânsito. Uma tristeza, mas é assim mesmo. Aí essas pragas vão lá, sem pedir permissão, sem nada, vão lá para fazer lavagem cerebral naquele bando de homem, né, traumatizado, problemático, que devem ter problemas mil, para ficar lá todo mundo amontoado, né, não dormindo, chorando, se abraçando, e depois o que eles fazem lá não pode contar. Parece uma coisa assim, meio tipo uma maçonaria mirim, assim, um troço, sabe? Enfim, né? Gastando, deixando alguém rico, porque quem recebe 80 mil por cabeça de trouxa que vai lá fazer essas bagaceiradas, os que vão são ricos, né? São ricos. Mas quem recebe tá ficando milionário. Tá ficando milionário. Né? E tem os legendários pé de chinelo, que são aqueles mais pobres mesmo, que daí gastam 500 pila, vão em qualquer matinho, né? E fazem a mesma coisa, também atrapalhando a vida das pessoas. Eu fico pensando, eu moro aqui no morro. Se um dia me aparecer aqui um bando desses, mas eu ligo, no mesmo momento eu ligo para a polícia. Já aviso. Aí, a máquina não para. A máquina não para. Por quê? Infelizmente, estou eu aqui tendo que falar dessas porcarias, né? Então, todas essas coisas que podem, de alguma forma, estar sendo úteis para as pessoas, elas começam a criar problemas para o todo. Por exemplo, aquela mulher que entrou numa UPA para atender o bebê reborn. Aquela mulher queria monetizar o canal dela, fazer um vídeo chocante, com certeza, com certeza. Ela fez o vídeo desde a hora que ela estava no carro, tudo muito bem esquematizado. E uma qualquer lá dentro, uma enfermeira, ou sei lá quem, talvez conhecida dela, entrou na jogada, gente. E abriu espaço para aquela mulher entrar com uma boneca, botar na balança, botar na caminha. Gente, pelo amor de Deus, né? Por favor, quando começa a chegar nesse ponto,
nesse ponto, já começa a se tornar um problema um problema público. Teve um deputado desses partidos de extrema direita, que fez uma, sabe, às vezes a gente fica pensando, meu Deus do céu, a máquina pública está servindo para isso. Fez uma lei dizendo que é crime levar a boneca reborn para a UPA. Sabe, quando começa a acontecer esse tipo de coisa, já não é mais só uma brincadeira das pessoas. Isso já está atrapalhando a sociedade, né? Eu vi vídeos, porque eu botei na internet Reborn, daí apareceram alguns vídeos. Um caso eu achei horroroso também. Uma pessoa convidou as crianças para o aniversário da filha. Chega uma mulher, não sei como é que ela ficou sabendo, se era parente ou o quê, com a boneca Reborn, e queria que as crianças tratassem a boneca como se fosse uma criança Reborn, uma criança de verdade, um bebê de verdade. Aí as crianças ficavam se olhando assim, sabe? Isso já cria um problema geral. Tem um casal que está disputando agora na justiça. Entraram com pedido para uma advogada, não se sabe nem se essa advogada vai conseguir, para conseguir a guarda do bebê reborn, porque eles tinham um canal, para vocês verem como é lucro, tudo é uma questão de dinheiro, gente. Antes de tudo, não se iludam, não se iludam. Existe sim a coisa mas se a pessoa tá tão querendo ali curtir o seu luto, a pessoa não fica fazendo videozinho para botar na internet. Quem faz isso é porque quer algo a mais, quer a visualização. E quem quer visualização sabe o que essa visualização resulta. E quando vê que um canal tá enorme, a pessoa sabe, a pessoa não é idiota. Hoje em dia as pessoas sabem bem como funciona, né? Esse casal tinha um bebê reborn que tinha uma página no Instagram que já estava monetizada. E eles se separaram, agora eles estão brigando pela guarda da boneca. Por quê? Lógico, né, gente? É porque eles amam a boneca? Não! É porque eles estão monetizando em cima desse boneco. Então, pode parecer uma interpretação um pouco fria, mas a gente precisa ser, em determinados casos, a gente precisa ser frio. Porque se tu quer apenas um aconchego de coração, tu fica lá brincando com a boneca no teu quarto, né? No teu quarto, tu brinca, tu bota o afeto ali, tu cria toda a tua fantasia no teu quarto. A hora que tu tá filmando e jogando isso na rede e monetizando e tendo 100 e poucos mil, 200 mil, 300 mil seguidores, tu já não é mais, não tem mais a ver com a tua solidão, com o teu amor. Não, gente, daí extrapolou. Aí extrapolou. Aí começam a ter ideias. O que eu posso fazer mais vamos fazer um encontro no Ibirapuera. Foram pro Fantástico, né? Que absurdo, coisa absurda, né? Então, eu particularmente, acho que cada pessoa tem que tentar resolver o seu trauma, a sua solidão, as suas questões, o seu fetiche de alguma forma, né? Cada um vai achar a sua forma de fechar os seus buraquinhos, né? Ou amenizar os seus buraquinhos internos existenciais. Cada um. E é direito de cada um. Isso é direito de cada um fazer. Agora, quando isso começa a atingir o social, quando isso começa a vazar do teu pessoal para o social, quando isso começa a extravasar e causar danos ao social, danos mesmo, né? Gente querendo usar UPA para boneco e achando que gente levando na casa dos outros um boneco e querendo que as pessoas, sabe? Então isso eu já acho assim eu acho fora da casinha já, sabe? E
E é isso, a gente não tá batendo martelo nenhum, né? Eu tô aqui apenas falando e tentando despertar, porque nós somos espíritas, né? Nós somos espíritas. E quando a gente vê pessoas tratando bonecos melhor do que tratariam um ser humano, a gente precisa pensar o que é isso? O que é isso, né? Claro, existem coisas, gente, que são assim muito duras até de se dizer. Uma pessoa que pega um boneco para tratar como um filho, ela poderia pegar um cachorrinho, mas o cachorrinho é vivo, o cachorrinho demanda, ou qualquer pet, qualquer animalzinho, ele demanda, né? Ele precisa realmente ser alimentado nos horários, ele precisa de carinho, ele precisa de passeio, ele precisa de banho, ele precisa realmente que a pessoa, e ele vai devolver, ou ele vai ficar magoado, ele vai ficar doente, ou ele vai ficar feliz, ele vai devolver para a pessoa. Um boneco não devolve nada, nada. A pessoa enjoou de brincar do boneco, larga lá na cama, ou fecha numa gaveta, ou bota na caixa, ou bota no guarda-roupa, né? Então tem um fator de comodismo muito grande também. Tudo que é vivo. E um bebê? Ah, tem gente que fala, por que não adota um bebê? Gente, um bebê, ele demanda muito. Um bebê cresce, ele deixa de ser bonitinho, ele deixa de ser fofinho, ele cresce. Gente, cada vez mais a gente abre a internet para ver notícias, tem casais que adotam e devolvem a criança. Vocês já pensaram nisso? É como se fosse pegar um bicho, pegar um pinto numa agropecuária e quando cresce vira galinha, tu pensa, ai, não é mais lindinho. Gente, as pessoas estão fazendo isso. Que sociedade, sabe? Que sociedade horrível é essa que a gente está formando. E nós estamos formando, nós estamos criando isso. Então, a coisa do boneco, ela tem esse aspecto também, né? Da comodidade, eu não quero me envolver com algo que tenha vida. Pega um vaso de violeta, então, né? Uma samambaia, mas também, a violeta também, ela morre. A samambaia também, se não é bem tratada, ela morre. Vocês entendem o grau de eu não sei o que seria exatamente isso, mas a pessoa ela não quer se frustrar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela não quer ter nenhum tipo de trabalho real, de emoção real, né? Porque na boneca tu não recebe absolutamente nada de volta. Nada. O boneco não te dá nada. Agora ele está dando muito, porque ele dá visualizações, ele criou grupos de relacionamento, ele criou, né? As pessoas têm canais que monetizam, então é o boneco que está fazendo isso, não é a pessoa. Tira o boneco daquela pessoa e bota a pessoa lá sozinha. Não é ela, não é ela, é o boneco, é a situação, é o bizarro da situação, né? Então, é isso. O ser humano parece que está infantilizado, mas a sociedade capitalista ela é exatamente assim, ela infantiliza. Por quê? Porque infantilizados a gente consome muito mais. Infantilizados a gente não tem freios, a gente não tem, né, nenhum tipo de ponderação, assim, de pensamento mais sóbrio, né? Porque nós estamos infantilizados, então a gente consome, a gente compra, a gente quer. E assim gente, é uma grande máquina de moer gente, misturando tudo, né? Mistura Therians, Legendários, Bebê Reborn, tá tudo nessa coisa. Lógico, cada um que tá nisso tá tentando fechar algum vácuo interior, né? Tentando fechar de alguma forma. Não sei se conseguem. Talvez de uma forma superficial, sim, né? Mas tira isso deles, o buraco acho que volta, né? Então a gente precisa encontrar formas mais efetivas de resolver os nossos buracos interiores, né?
Porque a hora que a gente fica com uma bengalinha ali, um boneco debaixo do braço, uma orelhinha de bicho, um colete de laranja de legendário, tirou aquilo da gente, a gente parece que não é mais ninguém, né? Enfim, meus queridos, é isso, sabe? É mais uma conversa para a gente pensar o que está acontecendo com o ser humano, o que nós podemos tirar disso tudo, né? É mais um bate-papo mesmo, não tenho a pretensão nenhuma de dizer isso ou aquilo, mas é muito importante que a gente, como espíritas, eu vi uma cena que eu achei muito desagradável, que tem pessoas que fornecem o par, né, lojas, né, lojas que vendem a boneca, fornecem o parto, assim, uma bolsa com líquido que corta, e a pessoa daí tira, daí tem um cordão umbilical. Essas coisas todas me chocam, sabe? Me chocam pelo grotesco mesmo, pelo grotesco. Seria muito mais decente que a pessoa fosse na prateleira da loja, escolhesse a sua boneca, sabe? E levasse a sua boneca e brincasse de boneca, sabe? E não fingir que essa boneca é um bebê e fazer todos esses procedimentos, né? Isso é meio... Isso extrapola, assim, isso já entra mesmo para a coisa do excesso para monetizar, sabe? Isso é desgastante e não é agradável ver, né? É quando respinga na gente e a gente vê que não é bom ver uma coisa dessa. Queridos, fiquem bem, fiquem com Deus e a gente volta. Até a próxima.